Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar essa lição aqui, a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Para quem não sabe, estamos estudando essa revista que fala sobre a justiça divina baseada no livro do profeta Ezequiel. Ah, o texto áureo é o capítulo 11, verso 23, que diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Na lição passada, estudamos exatamente sobre isso, as abominações que o povo havia cometido, né, na pessoa ali do sacerdote, dentro do templo. E a lição de hoje vai falar exatamente o resultado dessas ações, que é a retirada, né? A saída da glória de Deus do templo. A nossa leitura bíblica está no capítulo 9, verso 3, no capítulo 10, verso 4, 18 e 19, e no capítulo 11, do verso 22 até o verso 25. Vou colocar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim a leitura bíblica: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa da nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. Esse foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Antes de iniciar a nossa lição, já quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixe também aí o seu like e ativa as notificações. Temos vídeos aqui durante a semana toda, de segunda a sexta, nós temos o oráculo, trazendo uma palavra curta de um minuto e meio, para dar direcionamento e abençoar a sua vida. E 2 vídeos de escola bíblica, um sobre essa revista, A Justiça Divina, e o outro sobre a justiça, sobre o Evangelho segundo Marcos. Também estamos estudando essa outra revista, ambas da escola bíblica, para abençoar a sua vida. Você sabe que na igreja nós temos 1 hora de tempo para estudar, para se aprofundar na lição, mas aqui nós resumimos em apenas 30 minutos para que você não perca a lição da escola bíblica. Caso você não vá ou não possa ir no domingo, durante a semana você tem aqui a aula para você estudar e não perder as lições da EBD, né? Que são muito importantes. A introdução desta lição diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Algumas versões vai dizer Jeová, outras Iavé. Aqui está dizendo Javé. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão
dessa ordem e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Então aqui nós entendemos que a vontade de Deus é que a sua presença esteja no meio do povo, esteja com aqueles que creem, com os crentes. Porém, essa presença, ela não é incondicional. Nós temos compromissos, nós temos obrigações a cumprir para que assim a presença de Deus esteja conosco. E o primeiro tópico aqui vai falar sobre a glória de Deus. E o primeiro ponto aqui dentro é o significado dessa palavra glória, tá? Diz assim, ó, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Em 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, e em 2 Samuel, capítulo 14, verso 26. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles glória, resplendor, poder, honra, reputação, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa descrição é feita pelo próprio profeta no capítulo 1, verso 26, no verso 28 e no capítulo 8, verso 2. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então aqui vai definir o que significa a palavra glória. O nome hebraico kavod representa esses adjetivos que falamos e é diferente de presença. É claro que a glória de Deus é resultado da sua presença, mas são palavras diferentes, né? Presença, glória. Presença, em hebraico, Shekinah, glória, em hebraico, kavod, tá? São coisas diferentes. A glória de Deus, segundo ponto aqui dentro, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Então, primeira manifestação ali entre o povo da glória de Deus foi quando Moisés dedicou o tabernáculo, cumpriu todas as exigências que Deus havia estabelecido. Quando concluiu o tabernáculo, a glória de Deus, na forma de uma fumaça densa, se manifestou ali para eles e estava no tabernáculo. A segunda manifestação dessa glória foi quando Salomão concluiu a construção do templo, né? Entendemos que ali também Deus manifestou a sua glória através dessa fumaça densa e preencheu todo o templo. Então, aqui nós temos 2 estágios, 2 momentos em que a glória de Deus foi manifesta aos seus fiéis, né? Ao seu povo. Estou meio gripado, mas vamos assim mesmo. Segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Então, já definimos o que é a glória de Deus, já vimos 2 momentos ali em que a glória de Deus se manifestou ao seu povo, e agora vamos ver os estágios da retirada da glória de Deus. Como a gente já viu na lição anterior sobre as abominações feitas no templo, a retirada da glória de Deus é o resultado disso, da rebeldia, da desobediência. Então, aplicando na nossa vida hoje, pessoalmente, toda vez que nós nos preocupamos em ser obedientes, em fazer as coisas certo, nós temos a presença de Deus através do seu Espírito e, consequentemente, a glória do Senhor, ela se manifesta através da nossa vida. Mas quando a gente entra pelo caminho da desobediência, automaticamente perdemos a presença de Deus. E eu estou falando da pessoa que vive em desobediência, né? Não daquele que
comete um erro e se arrepende, mas aquele que vive de uma forma desordeira aos olhos de Deus. Então esse não tem a presença de Deus, consequentemente a glória do Senhor a ele não é manifesta. Então nós vamos ver aqui alguns estágios da retirada da presença e da glória de Deus. O primeiro ponto aqui é o querubim e a nuvem, no verso 3 do capítulo 9 e no verso 4 do capítulo 10. Diz assim o comentário: o profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança ou às quatro criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto no tabernáculo. Então aqui é o primeiro passo aonde a glória de Deus ela é retirada, ela sai de cima dos dois querubins que estavam ali sobre o propiciatório. O segundo ponto aqui dentro é a retirada da presença de Deus do ambiente. Diz assim: a glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso se aproxima a destruição do templo. Então aqui é a segunda parte. A glória saiu no primeiro ponto de cima dos dois querubins. Nesse segundo ponto, ela sai do templo e vai para a porta principal. E agora no terceiro ponto, nós vamos ver, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Olha o que diz o comentário: a presença de Deus no templo era o privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis, que foi a lição que a gente viu anteriormente, tá? Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, mas não mais no templo em Jerusalém, mas no templo do milênio, conforme Ezequiel 44, verso 2 até o verso 4. Então esses foram os estágios da partida da glória de Deus, tá? Aqui nós vamos entrar então no terceiro ponto, que vai falar a respeito do templo. No terceiro tópico, aliás, né? Vamos falar a respeito agora do templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto e pôs fim ao cativeiro de Judá no ano 539 a.C. Pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Está em 2 Crônicas, capítulo 36, e em Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2. E vamos entrar aqui no primeiro ponto, que é o segundo templo. O primeiro foi construído por Salomão, foi destruído. E agora nós vamos entrar na reconstrução do segundo templo. Conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, conforme Esdras, capítulo 6,
que corresponde ao ano 516 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa, não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Então, desde aquela época, quando construíram o templo pela segunda vez, não foi na mesma proporção do primeiro, foi um templo menor, menos bonito, menos sofisticado. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira não se aplica a este templo. Desde então, eles já concluíam que este verso se aplicava à glória de Deus no fim dos tempos, em um momento escatológico, não se aplicando àquele momento que eles estavam vivendo. E aqui vamos falar do templo de Herodes, que é o mesmo templo, mas olha o que diz o comentário. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o templo atual não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, foram até o ano 46. Durou até o período de Jesus. Durou cerca de 46 anos, então, aquela construção, tá? Nós vamos ver a Bíblia mencionar sobre isso lá no capítulo 2, verso 20 de João. Aqui conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. E aí nós temos a referência de Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. A construção foi concluída definitivamente lá por volta do ano 66 e depois foi destruído, né, no ano 70, conforme a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. E o terceiro ponto aqui é a presença do Filho de Deus. Diz assim o comentário: não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Então aqui nós vamos definir as coisas. O primeiro momento da glória de Deus ali foi quando Moisés concluiu o tabernáculo. Ali ele executou toda a vontade de Deus, fazendo com que as exigências fossem cumpridas. O segundo momento em que temos registro aqui, numa manifestação pública, foi quando Salomão concluiu a construção do templo. Nesse terceiro momento aqui, quando Zorobabel conclui a construção do templo, nesse terceiro momento não temos a manifestação da glória e da presença de Deus. O que podemos concluir que a presença de Deus veio ao templo reconstruído somente quando Jesus estava ali ministrando, né? Ensinando as pessoas. Por Jesus é a perfeita manifestação da pessoa, da presença de Deus. Então, apenas nesse momento nós entendemos que a glória de Deus esteve no segundo templo. E o quarto tópico aqui dentro, nós vamos falar sobre o Senhor Jesus e o templo. Então vamos lá, recapitulando, a gente falou no primeiro tópico aqui, sobre a glória de Deus, no segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus, no terceiro tópico falamos sobre o templo, porque era onde estava, né, a glória de Deus. E agora no quarto tópico vamos falar sobre Jesus e o templo. Olha o que diz aqui, uma explicação escatológica, que é o primeiro ponto. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus capítulo 12, verso
6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve com a vinda de Jesus ao mundo. O templo tornou-se redundante e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, o propósito do templo era para trazer a glória de Deus, para que a glória de Deus estivesse ali, porque no templo era adorado a Deus, Deus era adorado e os serviços rituais dos sacrifícios eram ali realizados. Então, obedecendo essas diretrizes, a presença de Deus, a glória de Deus, né, se manifestava ali. Jesus veio para cumprir exatamente essas exigências, então fazendo com que, naquele momento em diante, o templo fosse desnecessário. O segundo ponto aqui é o fim do templo. Olha o que diz aqui. O que o Senhor Jesus vinha ensinando de maneira direta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 2. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória se retirou do templo antes de sua destruição. Então foi profetizado, não somente por Jesus, mas bem antes dele, pelos profetas, que o templo seria destruído, né? Não sendo então mais necessário nesse sentido de rituais e sacrifícios, tá? Lembrando que atualmente o templo de Deus somos nós, os crentes. Isso não anula a necessidade de nós nos congregarmos, não vá entender errado. É necessário nós congregarmos. Para isso nós temos os templos espalhados por toda a cidade, com essa finalidade, né? O nosso Deus não está naquele templo de pedra e de tijolo ali, mas está dentro de nós. Terceiro ponto aqui é a presença de Deus hoje, quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27, verso 51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então, uma outra característica do templo na época era que ali eram realizados os rituais e serviços de sacrifício para que o povo fosse perdoado. Mas em Cristo nós obtemos a nossa redenção, o perdão pelos nossos pecados. Então, daí mais um motivo explicando que Cristo veio cumprir todas as exigências da lei, inclusive o propósito do templo, tá? Lembrando que isso não anula o fato de termos a necessidade de nos congregarmos, e isso não anula que a gente precise congregar nos templos espalhados por toda a cidade. Precisamos. O que nós estamos falando aqui é a respeito do serviço de sacrifício, nesse sentido de que o templo era o lugar onde eram sacrificados os animais para que o perdão viesse sobre o povo. Então aqui agora, esses templos que nós temos possuem um outro significado, um outro sentido, lembrando que nós, como pessoas, carregamos a presença de Deus e nós somos o templo, os templos, né, de Deus, espalhados por todo o mundo. Conclusão, concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Jeová pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Então, aqui sempre a compreensão errada
da palavra de Deus faz com que o povo entre por um caminho de desobediência, né? No Antigo Testamento eles trocaram a presença de Deus, trocaram a adoração a Deus pelos ídolos. Isso foi uma traição, um adultério comparado a uma relação matrimonial. E no Antigo e no Novo Testamento, as pessoas trocaram a justiça divina em Cristo Jesus pela sua própria justiça, né? Pela sua própria justiça. As pessoas queriam se auto-justificar, queriam se auto-perdoar. Elas queriam pagar o preço impagável que só Jesus pôde pagar por nós. Então, em ambos os casos, a compreensão errada levou o povo à desobediência e, com isso, a perder a presença e a glória de Deus. Então, que a gente possa ser um crente mais dedicado ao estudo da palavra de Deus, à compreensão das Escrituras, para que a gente possa seguir um caminho de obediência, fazendo aquilo que agrada a Deus. Assim não vamos perder a glória e nem a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Responde aqui embaixo nos comentários o questionário. Primeira pergunta: qual o significado de glória na descrição da visão de Ezequiel? Segunda pergunta: o que representa a saída da glória de Deus? O que isso significa? Terceira pergunta: qual o pensamento do período pós-exílio sobre o retorno da glória de Deus? Qual era a ideia que eles tinham a respeito do retorno da glória de Deus? Quarta pergunta: por que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira? Quinta e última pergunta: quem substituiu o templo de Jerusalém? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Joga lá no grupo da igreja, do WhatsApp, joga lá no seu Facebook e acompanhe a gente também no Instagram. Tem aqui na descrição desse vídeo o nosso Instagram e tem também aqui na descrição desse vídeo o link da lição anterior que fala sobre as abominações do templo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz.